Eu faria uma abordagem que traduz um pano de fundo que a gente não percebe, mas que termina sendo aparentemente mais profundo desse tipo de contexto. E ele começa numa conversa entre Krishna e Arjuna. Krishna e Arjuna são dois personagens da mitologia hindu, ariana hindu. Por exemplo, no Mahabharata tem um dos capítulos, chama-se Bhagavad Gita, que é a conversa de Krishna com Arjuna quando eles são jovens. Mas há uma outra Gita, ou seja, uma outra canção do Senhor, chamada Uttara Gita, em que Krishna e Arjuna conversam já velhos antes dos dois morrerem. E Krishna responde a Arjuna a seguinte pergunta. Arjuna questiona Krishna: Krishna, o que é um ser humano? Eu estou indo para a pergunta feita por ele, tá? O que é que nos une em Deus? Por que todos nós seríamos partículas de um Deus, ou coisa que valha? Aí Krishna diz: olha, o ser humano, por trás dele existe uma constituição setenária. Setenária? Ou seja, de 7 níveis de consciência, os 7 corpos. Seria esse corpo físico e mais 6. Aí, o que é que os desdobramentos dos Upanishads em torno daquilo que foi explicado dizem hoje? Que assim, aquilo que a gente chama de espírito mesmo, seria a alma, o corpo átmico, investido de 2 vestimentas espirituais chamadas búdicas e manásicas, tá certo? Que esses 3 corpos criam a tríade imortal. Na hora em que papai e mamãe transam, na hora em que um espermatozoide fecunda um óvulo, essa tríade imortal seria imantada no zigoto. Aquele flashzinho que sai na hora da fecundação. Que a ciência já percebeu. Mas esse zigoto ele é tão primitivo, ele é matéria orgânica, e esse espírito ele é tão puro, que com o tempo foi necessário que a natureza criasse 3 fantasminhas, ou 3 duplos ou cópias do corpo físico, que seriam o duplo etéreo, o corpo mental inferior, o corpo emocional inferior, e esses 4 corpos, ou seja, o físico, o duplo etéreo, o emocional e o mental inferior, formaria o quaternário inferior, e esses 3 fantasminhas surgiram para servir como relé, para permitir que esse espírito tão puro se mantasse no corpo físico. Então, esses 7 corpos, todo mundo tem, todo mundo, que eu digo, ser vivo. Um jumento tem, um cachorrinho tem. Essa teoria está nos Upanishads lá? Isso. Tá. Então, assim, qual é a questão aqui? A questão aqui é que esse corpo átmico é a presença do sagrado, é a semente que Deus... Atman é alma, né? Atman. É. Mahatma é a grande alma. Isso. Então, do jeito que eu posso tirar uma célula de mim mesmo e sair clonando... Então Deus teria clonado a partir de si mesmo, dando essas mônadas, ou seja, essas almas, e essas almas teriam sido então investidas de vestimentas espirituais para vivenciar algo fora do paraíso, e essa aventura gerou esse caos que hoje a gente está nele, e é por isso que um corpo físico pode se ligar ao que de mais sagrado existe, que habita não nesse corpo, mas no espírito que anima esse corpo. Ah, tá. Então, quando os hindus dizem namastê, eles estão dizendo o sagrado que habita em mim, saúde o sagrado que habita em você. Mas em termos do corpo átmico que habita tanto o espírito que lhe anima, como o meu, como o de uma barata, de um inseto, por isso que os hindus praticam a ahimsa, a não violência. Porque eles percebem a presença de Deus em absolutamente todos os seres, mas na parte espiritual que sustenta esses seres transitórios que nascem e morrem. Então, assim, o contexto mais profundo que nos fornece uma pista da gente entender que todos nós somos partículas de um Pai, Mãe amantíssimo, um Deus incognoscível, que está além dessas descrições de Bíblia, de Mahabharata, de blá blá. Esses seres seriam criadores e não exatamente o Deus incognoscível. É essa distinção que é feita. Perfeito. Aqui tem um diagrama. Isso, então seria essa parte superior, aí está colocada a Constituição Septenária no âmbito de alguma análise psicológica. Tá. Mas se você procurar e colocar tríade imortal e quaternário inferior, vai aparecer
esses 7 corpos, tá certo? Certo. Mas o que dá no mesmo, tá Entendi. certo? É só a maneira de falar. Mas o corpo átmico, o búdico e o manásico superior, esse triângulo é que formaria uma consciência particularizada do espírito. E essa parte menor é onde está o ego, mano, o eu. Isso. E com os arquivos mentais e emocionais guardados nos corpos emocional e mental, e tudo que for vício psicoafetivo emocional do ser humano, alimentação, sexo, vícios em pudim, Coca-Cola, cocaína, o que diabo for, estaria nesse corpo energético, no duplo etéreo. Por isso que são esses 4 corpos chamados de quaternário inferior. Por quê? Porque esse corpo físico denso nasce, os 3 fantasminhas também nascem. Quando o corpo físico morre, os 3 deveriam morrer. Qual o drama? Quando não morrem, o corpo físico denso ele é enterrado ou cremado, mas se tiver muita sujeira, o espírito é obrigado a se investir com aquela sujeira. O que diabos é reencarnação? É criar um outro corpo físico e jogar para esse corpo físico a carga genética referente à sujeira de vidas passadas que o espírito coleciona. Mas o corpo átmico de Deus ele é inviolável, ele não se suja nunca, por mais que o ego ou a consciência particularizada de alguém faça. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.